Já o Ministério Público chama a atenção para mudanças radicais em área perto do Parque dos Pinheiros. Hoje pela manhã, o promotor Max Roberto Guazelli comentou a respeito. A maior preocupação do Ministério Público com relação ao plano diretor diz respeito à área chamada de zona de amortecimento da unidade de conservação do Parque dos Pinheiros. O Parque dos Pinheiros, ele foi transformado numa unidade de conservação inscrita nos cadastros estaduais, nacionais, e não foi até hoje elaborado um plano de manejo do Parque dos Pinheiros. Esse plano de manejo já era para ter sido feito pelo município de Gramado, ou contratado pelo município de Gramado, e, infelizmente, em razão de falta de visão de uma política ambiental, ele ainda não foi feito. Isso gera um grande problema para o plano diretor de Gramado. A comissão do plano diretor encaminhou um projeto, aliás, o executivo, né? Esse trabalho da comissão foi encaminhado para a Câmara de Vereadores e houve uma série de divergências, inclusive, ao final, colocando uma área de ocupação de 200 metros de vias públicas em direção ao Parque dos Pinheiros. A transformação daquela área, que é hoje contenção de expansão urbana, para uma área urbana, sem nós termos uma noção do que é a zona de amortecimento do Parque dos Pinheiros, uma unidade de conservação necessita, e ali muito mais ainda, desta zona de amortecimento definida, né? E o plano de manejo definiria isso. Então, causa uma série de problemas para os membros da comissão do plano diretor para elaborar uma norma que seja adequada ao caso. Eu coloquei ontem, quando foi apresentado os trabalhos da URGS e sugerido, foram feitas simulações do que a ideia do que foi apresentada, que é inviável. Foram feitas outras simulações que também são pela URGS, mas que também se mostram inviáveis de ocupação daquela área. Eu solicitei aos membros da comissão do plano diretor que revessem essas situações, inclusive para evitar uma representação ao Procurador-Geral de Justiça por inconstitucionalidade do plano diretor. Acredito que a ideia é montar um plano diretor que seja o ideal ou melhor para todos. Um bom plano é aquele que agrade mais do que desagrade, mas nós não podemos colocar em risco um plano diretor em razão de retrocessos ambientais. É importante se dizer que o retrocesso ambiental ele não pode ocorrer, é um princípio implícito na Constituição Federal e que também coloca lá que o desenvolvimento constitucional é o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento que não é sustentável, ele não é constitucional. Há uma outra série de problemas que já são de mais fácil, eu diria, de mais fácil resolução, mas essa questão da área do entorno do Parque dos Pinheiros é o que mais preocupa o Ministério Público. Qual é o ponto em comum que existe hoje em relação à alteração do plano diretor? Eu acredito que o ponto pacífico é a ampliação da área urbana na Várzea Grande. Isso é extremamente necessário, todos concordam com esse ponto.